Oi pessoal, eu sou a Rochelle. E eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. Continuamos aqui pelo México e muito provavelmente, até o momento, esse é o país que a gente mais fez vídeos aqui pro canal. Se não é, vai passar a ser, porque tem mais destinos ainda pela frente. E dessa vez chegamos em São Miguel de Allende. Um destino muito conhecido no México e por pessoas que gostam de arquitetura colonial, cidades coloridas, vibrantes. É um destino muito bonito e esse vídeo vai ser focado aqui para vocês apreciarem. A cidade toda é bonita, então a gente quer mostrar bastante para vocês dessa cidade que fica 3 horas e meia mais ou menos da cidade do México e tem apenas 170 mil habitantes, bem pequenininha, um clima de interior, mas que promete. Coisa que a gente vai ver por aqui são muitas pracinhas, igrejas, construções muito preservadas, barraquinhas vendendo brinquedos, vendendo comida, de tudo, mas tem uma coisa que a gente não vê de jeito nenhum, são aquelas fachadas todas chamativas, com luz neon, super ornamentadas, isso porque o plano diretor da cidade faz questão de preservar essa arquitetura colonial, então para chamar mais a atenção tem que ser as fachadas antigas e não essas fachadas aí com nomes de comércios, tá? E nem precisa muito para chamar atenção com um lugar desses, olha aí, do nada, andando 2 quadras do nosso hostel, a gente chega numa pracinha bonita, com uma fonte, tem igreja ali que é a igreja da Nossa Senhora da Saúde, aqui o oratório de San Felipe Neri, tudo gratuito? Tudo gratuito, você pode entrar e é bom aqui vir com um sapato confortável, tá? Porque o charme daqui é caminhar e conhecendo aos poucos e parando, comendo uma comidinha típica, esse é o clima da cidade. Se engana quem tava achando que só tava vendo pessoas com cara de turista por ser um destino turístico, não é bem assim não. A verdade é que muitos norte-americanos e europeus fizeram de São Miguel Allende a sua casa, vieram morar aqui. Isso porque a cidade é muito tranquila, é bonita, é uma cidade segura de se viver e também porque tem custos mais baixos para essas comparados pessoas. Com Estados Unidos e Europa, comparados com né? seus países de origem, é claro. Então, para viver aqui depois de se aposentar ou até no final aí da sua carreira de trabalho, quem trabalha online, é uma cidade, uma ótima opção para se morar. É uma boa opção. Tanto é que ontem, quando eu fui cortar cabelo logo depois de ter chego, o barbeiro comentou comigo que no bairro que ele mora hoje só tem americano praticamente. Eu até comentei isso com ele, ele me trouxe essa explicação e faz total sentido. Mas isso não começou de agora. Na década de 40, muitos artistas começaram a vir pra cá e estabelecer sua residência por ser um polo de arte, um polo de design, e hoje reflete muito. Desde aquela época, muitas pessoas que gostam de arte viram pra cá e tem tantas galerias, tantas lojas que vendem não só artesanatos, mas vendem obras de arte mesmo por aqui. Então, além de toda essa beleza, a obra-prima da cidade também é a cultura enraizada por quem gosta de arte. Bonita essa frase, né? Bonito, Não sei se faz muito sentido, mas veio na inspiração aqui. E aqui a gente tá a mais ou menos 1.900 metros de altitude. Então vocês vão ver que a gente vai ter uma dificuldade de falar, até porque a gente tá um pouco A gente doente fala um pouco, ainda. Pausa e volta e grava. A gente precisa respirar com calma. Mas chegamos ao coração da cidade, chegamos à praça principal, a Praça Allende, muito arborizada, chamativa. É por aqui que os artistas, como é o nome? Os mariachis tocam. Toda noite os mariachis vêm aqui, tá? O point é à noite, a cidade muda totalmente. Ontem, voltando do cabeleireiro, eu consegui ver... Cabeleireiro não, né? Barbeiro, que eles gostam de falar assim. Já consegui ver um pouco da luz da cidade, que muda totalmente o clima, mas aqui os mariachis vêm à noite e fazem aquela apresentação maravilhosa, então não deixe passar aqui à noite. Vamos ver se hoje a gente passa também, porque é uma sexta-feira, então tende a ser ainda mais movimentado. Agora bora entrar nesse parque. Bora conhecer. No nosso vídeo anterior, nós contamos pra vocês um pouquinho sobre a cidade de Querétaro, que foi uma cidade muito importante para a história do México, principalmente para a independência do país. Para chegar até aqui, a gente utilizou um ônibus com a empresa ETN, que nos custou 160 pesos por pessoa, demorou mais ou menos 1h30, mas São Miguel de Allende também é uma pecinha bem importante para a história do México. A cidade foi fundada em 1542 por um frei, que é Juan de San Miguel, por isso tem parte do nome em homenagem a ele, mas não somente a ele. O nome na época era San Miguel el Grande, San Miguel o Grande, e algo aconteceu que mudou o nome para São Miguel de Allende. Isso porque aqui nasceu um dos heróis da independência, Ignacio Allende. Ele, na verdade, era um capitão do exército espanhol, acabou se rebelando e lutou aí pela independência do México com a Espanha. Ele foi uma das figuras importantes, como a Rô comentou, e no próximo vídeo a gente vai falar do local exato onde a independência aconteceu. Esse assunto para depois. O resumo é que San Miguel, por conta de Juan de San Miguel Frei, de Allende, por conta de Ignacio Allende. E olhem o movimento dessa praça, hoje é um dia de semana e a galera tá aqui ó, em peso,
E quem tá começando a se arrumar aqui pra fazer as suas apresentações são os mariachis, dá pra escutar eles. É um dia de semana, mas quase lá, né? Que é sexta-feira, como a gente já tinha falado. Já muda a história, o clima já fica diferente. Tem turistas, tem locais. O pessoal gosta de vir tomar um suquinho aqui na praça, comer um negocinho diferente. E os mariachis, não sei se já tá rolando a apresentação ou é um esquenta pra depois mesmo, mas que tá bonito, chique o negócio. No meio das bandas que estão tocando aqui na praça. Não vai ter esse bom intervalo, então eu vou explicar pra vocês agora sobre o cartão postal aqui da cidade, que é a paróquia de São Miguel Arcanjo. Ela não é uma catedral, é uma igreja. Ela foge bastante dos padrões que a gente vê nas cidades coloniais. A primeira foi construída em 1555, aí uma nova começou a ser construída em 1709, mas a fachada foi modificada para essa que a gente conhece hoje no século XIX. E ela realmente é bem destacada, diferente. O estilo dela varia aí um pouco, que a gente pode chegar mais próximo ao estilo neogótico, mas ela tem essa torre central com vários outros pináculos, diferentona, mas é muito bonita a igreja de São Miguel Allende. Claro que o melhor ponto para foto é essa lateral, porque tem justamente a estátua do Frei Juan de São Miguel, como a gente havia comentado, e a igreja toda maravilhosa aqui ao fundo. Uma coisa que a gente achou bem interessante e curioso é que tanto os mariachis que estavam lá, quanto dois bonecos que eu não sei o que significa, mas acho que deve ser algo local, né? Um casal assim, não pedem tipo gorjeta pra dar um dinheirinho, sabe? Como qualquer outro artista de rua. Não sei se é algo pago pela prefeitura, se é algo que fazem de bom coração, acho que não, né? Ou se os mariachis, às vezes você paga e eles cantam as músicas. Normalmente é assim que funciona, mas ali eles estavam tipo só começa a tocar do nada, não era pra alguém específico. E os bonecos também, eu achei bem curioso, porque vai lá, tira foto e valeu, abraço. Diferente. Olha, difícil achar uma rua que não seja bonita aqui, mas uma das mais famosas é essa, a Rua Aldama. O pessoal vem aqui, faz o seu book de foto ali, tá rolando um book, hein? Tá mesmo, há de 15 anos eu vi o balão. Mas é bem legal porque ela é tortinha e todas as casas são bem bonitas. Bonita. Bora continuar ela pra ver até onde ela é bonita. A rua é realmente bonita, mas o lado principal é voltado pra cá, que aí a gente consegue tirar aquela foto super instagramável com a igreja, a pontinha da igreja lá no fundo. De qualquer forma, seguimos até o final da rua e chegamos no Parque Benito Juárez, ele que foi um dos presidentes do México, talvez o principal deles. Ele governou aí por 14 anos, foram 5 mandatos, e ele foi um nome muito importante porque ele que deu fim ao Segundo Império Mexicano, aquele que tirou Maximiliano do poder. A gente comentou sobre o Maximiliano no vídeo anterior também, de Querétaro, e Benito Juárez é o nome do aeroporto até da Cidade do México. Por isso que ele é importante. Realmente ele tinha essa importância, que é homenagem ao aeroporto principal e maior do México, tem o nome dele também. E o parque é bem arborizado, todo fechadinho aqui pela copa das árvores. Tem algumas feirinhas rolando com artesanato, antiguidades. Eu ia falar, né? Nem artesanato, umas antiguidades, coisa chique, tá? Olha aqui, ó, umas joias, diferenciado o negócio, hein? Bonito, lá tem quadra de esportes. Aí tem um playground aqui pra criançada. Agora a gente vai começar a subir para ter uma vista mais panorâmica da cidade. A gente vai subir aqui pelo Parque El Chorro, e aqui ao lado tem como se fosse a lavanderia pública de antigamente. São vários tanques com uma bica d'água que as pessoas usavam ali para lavar as suas roupas. É uma subidinha sofrida, tá? Rapaz, chega nunca. Não para pra essa escada aqui. Chegamos no mirante. Eu até tinha coisa pra falar, tá? Mas eu tô muito cansada, então vamos só contemplar, galera. É isso, pessoal, vista bem bonita. Aqui em cima tem mais artesanatos, umas comidinhas para comprar também.
vale a pena subir, de preferência de carro, um Uber, um táxi, porque dá pra subir de carro, tem acesso aqui, mas bem cansativo, ainda mais com a altitude, sem almoçar que a gente não comeu ainda. Vamos iniciando a descida. Acho que agora foi um lugar mais fácil do que a gente subiu. A gente quer passar por alguns lugares ainda, vamos seguindo. Tem bastante coisa pra ver, por mais que a cidade seja pequena. É bem atrativa, bem turística, assim. Tem até um grupo ali atrás com um guia, então às vezes dá pra contratar um Free Walking Tour, algo nesse sentido, pra saber mais a fundo da história. Ou, se você já tá gostando da história que nós estamos contando, deixa o like, se inscreva no canal, que ajuda bastante a gente. A descida e agora sim chegamos em uma igreja com cara de igreja de cidade colonial. Essa é a igreja de São Francisco, ela começou a ser construída em 1779, demorou 20 anos para ser finalizada, mas é uma ótima representação da arquitetura barroca e não é só ela, tem um convento do lado que forma todo um complexo religioso. Ela está fechada agora, mas a gente consegue ver essa decoração. Provavelmente rolou ou vai rolar um casamento, que a pessoa aqui em fora tá chique, né? Estão arrumados ali, eu tô me sentindo até desarrumada aqui. E São Miguel de Allende tem se tornado cada vez mais um destino para os casais. Então, os casais mexicanos ou estrangeiros que querem casar em um lugar bonito, colonial, tem buscado bastante aqui. Não vai ser o nosso caso, a gente vai casar em breve, mas não vai ser em São Miguel de Allende, porque a família chegar longe. E cada vídeo a gente tá dando mais expectativa, né? A gente fala que tá chegando, mas calma, vocês vão saber de tudo quando chegar perto. A gente veio agora em uma loja típica com docinhos pra gente conhecer, tem várias opções, tipos diferentes, tem chocolate, tem uns que eu não faço ideia do que é, tem de coco como esse daqui. Dá água na boca, hein? Só pra reforçar que o vídeo até agora a gente não tomou um gole de água e não comeu nada até esse momento. Estamos com fome. Uma curiosidade, aqui o doce de leite se chama carreta. Então se você vê algum doce de carreta é porque é de doce de leite. E aqui tem um doce que a gente provou, que é essa espécie de paçoquinha, só que ela é mais macia, o amendoim é mais fininho, era de outra marca, mas é bem parecida com essa aqui. A gente ganhou de uma moça que tava na rua, eu conversei com ela, daí a mocinha se passou oferecendo, ela comprou pra nós, pra gente provar, foi super gentil da parte dela. O nome é Mazapan e foi lá na Cidade do México que isso aconteceu, né? Uhum. E nos deram aqui o mezcal, que é como se fosse um licor feito de agave, que é a mesma planta que é feita a tequila. Parece meio forte esse negócio, parece um licor. Bora lá provar. Nossa, é muito bom. Nossa, meio mentolado, parece um chocolatezinho. Eu aprovei, gostei, viu? Nossa, ficou louco com isso, hein? E de todos os doces que tem aqui, o único que é justamente de São Miguel é o tumbagón, que é essa, tipo um biju, a gente pode chamar assim? Não sei explicar, não entendi do que ele é feito, tá? Eu sei que ele tem canela, tem anis, ele vai ervas e açúcar. Em volta dele é uma massinha meio seca. E tem uma lenda aí por trás que pra comer ele, você tem que encaixar no seu minguinho. A gente vai mostrar pra vocês. Encaixa no seu minguinho até metade, você morde. Se ele se quebrar todinho, significa que você é infiel. Então tem que morder com muita delicadeza pra que não se quebre e não comprove uma coisa aí que você não queira que comprou. É bem engraçado, pessoal. Vem, prova, coloca no dedinho. Vamos levar um aqui, tá 130 cada. Bora pagar agora. É óbvio que a gente vai pagar utilizando o nosso cartão da Wise. Com o link que tá na descrição ou no QR Code na tela, vocês conseguem pedir o seu de graça, sem taxas nenhumas e fazer a primeira transação de até R$3.500 na faixa daquele jeito. Primeira missão tá sendo abrir o pote. Abriu? Bora lá, escolhe o seu. Hora da verdade. E o negócio é, até na hora de pegar, não pode pegar e encaixar, tem que chegar já conectando. Ah, é? Tem que chegar assim já? É. Ó, vamos lá. Tô até tremendo aqui. Ui! Ah, ficou inteiro, Gostoso. Fiel, gostoso e fiel. O doce é gostoso, você também, mas o doce. O negócio é, não pode, a voltinha dele não pode quebrar. Tudo bem ele despedaçar, mas a voltinha tá intacta, ó. Sou fiel. Você tá só fazendo uma sujeira aqui. Hora da verdade. Vamos lá. E agora, será que tem algum que é mais fácil pra não quebrar? Nossa, o meu dedo é mais fininho, não vale. Você eu calçava o doce. Pega essa fidelidade. Bem gostoso. Tem que comer assim agora, posso pegar com a mão? Pode pegar normal, eu acho. E aqui ao fundo, bem próximo também da nossa hospedagem, tanto é que a gente começou o vídeo por essa ruazinha aqui, temos ele, Allende, Inácio Allende,
numa estátua bem bonita, enorme, aqui nessa praça chamada Praça Soledade. A gente vai entrar agora no mercado Inácio Ramírez, mas porque a gente vai passar por aqui para chegar em um outro local que a gente quer conhecer. Eu, particularmente, sou apaixonada por mercados. Primeiro porque a gente vê muitas cores, frutas, verduras, legumes, vê ervas, especiarias, várias coisas, misturado com artesanato, junto tem de tudo um pouco, é bem vida mesmo, assim, local. Sejam bem-vindos ao mercado de artesanatos. Esse é o lugar para quem gosta de levar aquela lembrancinha, fica basicamente conectado um mercado no outro, então só dar uma xeretada por aqui. Tinha um ponto que a gente queria conhecer, que na verdade é um hotel, só que ele ficou muito famoso, que é o Hotel Sol, Solis, porque aqui tem vários sols, vários, muitos, desenhados na parede, escultura de sol, e aí a gente vai ver se dá pra entrar pra gente poder visitar. Tá, porque tem um restaurante, nem que a gente consuma pelo menos uma aguinha, mas só pra gente conhecer. Olha o chavinho aqui, preparados para entrar e ver? Olha isso, Brasil, é muito sol. Caraca! Olha aqui que linda essa escada. Ah, esse é o cantinho mais instagramável. Caraca. Sensacional. Fica aí uma dica de hospedagem, não que a nossa hospedagem não seja boa, ela é muito boa também, tem várias espalhadas pela cidade. Mas aqui é uma imersão diferente, com bastante obra de arte. E mesmo que não fique hospedado, dê aquela passadinha igual a gente tá dando aqui. Eles foram super simpáticos ali na entrada, não precisa consumir nada não. A de máscara de luta livre, que legal. Tem sol de todos os tipos. A gente falou tanto sobre arte, de ter tantos artistas e não mostramos nada relacionado a isso para vocês até agora. Estamos chegando aqui na fábrica La Aurora. Mas por que fábrica? Fábrica? Você não tá falando que a gente ia ver arte? Eles produzem essas artes aqui como se fosse uma fábrica? Não, não é bem isso. É porque no passado era uma fábrica têxtil, uma das mais importantes do país, inclusive. Foi inaugurada em 1902 e funcionou aí por quase um século, até ter o local aí ressignificado, e hoje funciona com exposição de arte, de artesanato, tem cafés, é aquele clima assim bem chique, sabe? É gratuito também, assim como tudo que a gente fez até agora por aqui, fora o docinho que a gente comprou, que foi os 130 pesos, o único gasto até agora, então vamos ver como que é, já aqui de frente com a fábrica La Aurora. Só tem uma questão, agora são 10 para 6 e aqui fecha 6, então a gente vai dar uma olhada rápida, mostrar para vocês rapidamente, mas se programem para chegar aqui um pouquinho antes. Olha o tamanho desse lugar. A gente entrou por aqui, então todo esse verdinho aqui, que é pequeno no mapa, é esse pátiozão aqui que a gente tá vendo. Bem grande. E aí as lojas, ó, distribuídas, são algumas zonas que tem, algumas áreas. Essa aqui é uma das máquinas da indústria. Dá pra ver, provavelmente aqui era de estampar, acredito eu, estou chutando. Aqui tem mais algumas. Bem legal. Até comentou lojas anteriormente, porque eles vendem essas obras, não é só a exposição aqui. São lugares que você pode visitar, apreciar e comprar, caso caiba no seu bolso. Dava pra passar a tarde aí, se bobear. Tem obras para todos os gostos, para todos os bolsos, desde que seu bolso tenha alguma coisa dentro. Porque senão, nossa, a gente viu uma ali de 125 mil pesos, para mais, né, obviamente. A gente foi dando aquela arte, né? a gente foi dando aquela bisolhada
nos preços, tem alguns bem salgados, mas para quem tem o dinheiro e quem aprecia as artes, que tem vários tipos diferentes, super vale. É um lugar legal, o pessoal que vem aqui e tem em vários, enviamos para todos os lugares do mundo via DHL, não é um problema ter que levar no avião depois, algo assim. O problema é pagar por isso, ao meu ponto de vista, mas é muito bonito mesmo. Agora a gente vai voltar pro hostel para dar aquela descansada e sairmos à noite para ver a cidade toda iluminada. Meus amigos, como vocês podem ver, já está de dia de novo, porque ontem à noite moiou. Literalmente moiou, caiu uma chuvinha. Começou a chover a hora que a gente ia sair. A gente tá colocando aqui algumas imagens pra vocês da noite anterior, foi a noite que a gente chegou. Ainda bem que a gente gravou alguma coisinha pra vocês pelo celular, a gente conseguiu ver a noite. Ontem, que era pra ser uma noite bem agitada, por ser sexta-noite, acabou não dando certo pra sair andando, mas saímos, só não registramos aqui pra vocês, até por curtir mais o momento. A gente encontrou um amigo meu que eu fiz intercâmbio junto com ele lá na Itália em 2016, o Emílio, ele e a namorada dele, nos levaram em uma cervejaria, a gente conversou bastante pra lembrar um pouquinho da época aí do intercâmbio, mas infelizmente não deu pra gente gravar. Ele é daqui mesmo, de São Miguel, então ele foi contando algumas peculiaridades da cidade também, foi bem bacana. Agora já fizemos o nosso check-out aqui no nosso hostel, vamos seguir para a rodoviária, pegar o nosso bus e seguirmos para... No próximo vídeo a gente fala. Próximo vídeo. Mas, antes da gente finalizar esse vídeo, é claro que a gente vai pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Ainda tem mais destinos no México, ainda tem mais coisa por vir, então não deixem de se inscrever, curtam esse vídeo, afinal apoia bastante a gente pra gente continuar gravando. Assim como os links que tem na descrição de seguro viagem, chip internacional com a Rumo A, cartão global da Wise, todos esses links, além dos nossos guias e dos nossos cursos, quando vocês adquirem por esses links, em alguns a gente ganha uma comissãozinha, em outros, no caso, os nossos guias acaba fortalecendo de fato a gente a seguir criando os nossos conteúdos, fazendo as nossas viagens. Então é uma forma de retribuir aí um pouquinho desse conteúdo que a gente compartilha com vocês, e a gente é super grato por isso. A gente vai se despedindo por aqui e nos vemos no próximo destino. Tchau, tchau.